Olá, torcedor rubro, estamos aqui nessa segunda-feira fazendo o pós-jogo contra o Bonifácio, né? O jogo que nós jogamos contra o Bonifácio. Num domingo chuvoso, uma tarde chuvosa, então algumas coisas a gente tem que levar em consideração, né? Mas vamos lá. Primeiramente, vou pedir para vocês novamente, deixa o like, se não for inscrito, se inscreve, compartilha, divulga esse canal, para que a gente tenha condições de continuar trazendo informações e conteúdo para vocês, ok? Então conto muito com a força de vocês. Então não esqueça, deixa sempre a sua inscrição, dá um like. Eu vejo muitos vídeos com mais de 50 visualizações, 60, com 15, 20 likes. Gente, não custa nada deixar um like, ajuda o canal aí, ok? Bem, eu vou fazer como eu estou fazendo em todos os vídeos. Assim como eu estou fazendo nos vídeos, vou fazer hoje. Eu vou encher a tela e nós vamos discutir agora como que o América entrou nesse jogo contra o Zé Bonifácio. Vamos lá então? Bem, como vocês estão vendo aqui, não teve muita novidade aqui não, né? Entramos com o Maranhão de goleiro, João Ataídes fazendo a lateral direita, por sinal muito bem, o Zé Luiz, o Pedro Henrique, que teve uma contusão, ele teve que sair, né? E o Adal entrou não bem no lugar dele. Eu acredito que ele fez uma composição com 3 zagueiros ali atrás, segurando um pouquinho mais o João Ataídes e liberando mais o Adal, que na verdade ele é um atacante, né? O Adal é um jogador que jogou no Santo André e disputou a última temporada no Monte Azul, que foi a última contratação, né? As últimas, né, da semana que antecedeu o jogo contra o Bonifácio. O Biro na lateral esquerda, também outro que também já está garantindo a sua posição, né? Eu até fiz uma sugestão aqui de entrar com o Fábio Júnior, deixar o Biro mais na retaguarda e liberar um pouquinho mais e tirar um atacante, né? Ou o Aislan ou qualquer outro atacante que entraria né, no time do América, como é o Negueba. Mas tudo bem, ele entrou com uma formação de 4-3-3, né? E ele entrou então com uma outra novidade. Eu tinha colocado o Eric Leite, eu só errei nesse palpite aí. Quando eu coloquei a previsão, que eu achava que eu ia utilizar, a única diferença foi o Eric Leite, que entraria de 8, e quem entrou de 8 foi o João Gregório, né? João Gregório, ele disputou a Bezinha pelo Tanabe em 2025 e fez uma grande jornada com o Inter de Bebedouro também subindo de divisão, né? Isso aí eu falei tudo nos vídeos que eu fiz sobre os jogadores. O Chico permanecendo na volância ali com os 5, fazendo a composição dos 3 de meio de campo. O Lucas assumindo a 10, na minha opinião está jogando muito bem o Lucas. Foi substituído por mais uma contratação, né, que foi a contratação nova, que é o Shinji, né? Ele também foi substituído, o Shinji entrou e por sinal muito bem. Negueba entrou na ala direito, na ala não, né, naquele corredor do lado direito, jogou muito pelo meio também, ele não se manteve só na posição de ponta direita, como também ele flutuou bem como atacante na frente. Assim como o Aislan também, mas o Aislan já manteve um pouquinho mais a posição lá na ponta esquerda. E o centroavante e o Wellington. Nós tivemos então a presença do João Gregório, que já entrou como titular dos que chegaram. E no segundo tempo, nós tivemos a entrada do Adal, que é novo, o Shinji, que é o japonês lá que veio do Toledo também, que é o novo, entrou no lugar do Lucas. O Tosati, né, que entrou no lugar do Negueba, uma substituição que o Kim já estava utilizando, né, deve ser algum critério dele. E o Gabriel Vitor, né, que entrou no lugar do Aislan, inclusive ele entrou muito bem, né? O Gabriel, ele fez um belo de um trabalho no Francana, foi praticamente formado no Francana, né? Então, nós tivemos aí a presença dos últimos contratados, ok? Então, o América ele foi bem audacioso, né, no início com essa formação, já poderia ter resolvido o jogo rapidinho no começo, mas vamos lance a lance para a gente entender como o América se comportou nesse último domingo em Bonifácio. Bom, com menos de 30 segundos, o cartão amarelo pro Diogo, ele já entrou fazendo uma falta, o camisa 11 deles, e é um jogador robusto, forte, né, cara? E ele já no primeiro lance, assim que soltou a bola, ele já tomou um cartão amarelo. Então o Diogo já se pendurou, vamos dizer assim, logo no começo do jogo.
Aos 2 minutos, o América teve 2 finalizações com cortes da zaga. Uma, se eu não me engano, foi o João Paulo e a outra o Cauã Luz. Mas assim, de bate pronto, de dentro da área. A bola batia num, batia no pé, até que alguém foi lá, que se eu não me engano foi o Cauã Luz, ele jogou essa bola para escanteio. Então o América já poderia ter aberto já o placar nesse lance. A primeira chegada do Zé Bonifácio foi uma finalização de cabeça e o Maranhão pegou sem problema. Sobe muito bem esse pessoal do José Bonifácio, tá? Fiquei impressionado como eles são bons nas bolas aéreas. Aos 11 minutos e 30, um cruzamento rasteiro do Diogo que passa pela linha de fundo. Ninguém do Bonifácio aproveitou. É aquelas bolas que a gente fala, né? Que passa rente, né? Sempre na área do América e a gente continua ainda falhando, mas com menos intensidade, isso é muito bom. Aos 15h40 vem a glória, né? O gol do América. Um chute de fora da área do estreante, né? do João Gregório. A zaga do JB tenta cortar e o Cauã Luz, né? O número 4 deles, eles desvia para a rede do gol contra, né? Fazendo o gol do América. Quer dizer, o América nem precisou fazer o gol, né? O Bonifácio fez o gol contra num chute de fora da área do João Gregório. Muito bem, é isso aí. A gente tem que ter um jogador de fora da área que chute em direção ao gol. Então na primeira arrancada ali, a segunda, né? Porque na outra nós tivemos 2 oportunidades, nós fizemos. E nessa aí a colaboração do Cauã Luz. Aos 18 minutos, contra-ataque do América, o Aislan corta o zagueiro pela esquerda, cruza, Lucas arremata para gol e a bola caprichosamente bate ou no épito ou na trave. Não consegui na hora definir o lance se foi no épito ou foi na trave. E o América perde o segundo gol. Ou seja, a gente poderia ter matado o jogo aí nesse lance. Mas foi um lance perigoso do América, legal, a gente já vê o América criando, né? Eu já comecei a ficar mais eufórico, vamos dizer assim. Aos 18h40, o Lucas é puxado dentro da área e o juiz não marca. Apesar da reclamação do América, o juiz não marca o pênalti. Na minha opinião, não foi com tanta intensidade. Mas também, se ele dá o pênalti, também não seria nenhum absurdo, tá? Poderia até ter dado esse pênalti. Aos 18h40 foi o lance do pênalti. Aos 22h30, a gente sofre o gol do Bonifácio. Cara, o Igor Pará, a camisa 10 deles, que era o homem das bolas paradas, tanto no escanteio como falta, ele bate a falta lançando a bola na área. A zaga do América não sobe, vira um bolo de jogador ali e ninguém sobe para disputar a bola. E o João Paulo, sem sair do chão, não precisa nem fazer força, sem sair do chão, ele fez o gol. Agora, uma saída bem falsa, vamos dizer assim, do Maranhão. O Maranhão, então, eu até gravei, eu até printei a tela, eu vou mostrar para vocês como que foi esse lance, onde o Maranhão errou, na minha opinião. Eu já fui goleiro, eu sei como funciona isso aí. Inclusive, eu já fui goleiro do Santa Fé, tá? Quando eu fazia educação física em Santa Fé, nos anos 75, 74, 75, eu joguei muito lá na Várzea, lá em Santa Fé. Já joguei naquele estádio de Santa Fé e fui goleiro. É uma bola que ele sai na certeza que vai subir e pegar essa bola por cima, ele chegou a agachar. Eu nunca vi um negócio desse. O goleiro sai e agacha. Eu nunca vi um negócio desse acontecer. Ou então ficasse no gol, porque aquela cabeçada ali, foi quase que costa, nuca. Se ele fica no gol, ele pegava aquela bola que ela não foi com tanta força. Então, na minha opinião, foi uma falha muito grande do Maranhão. Eu vou, inclusive, colocar esse lance agora para vocês dar uma observada. Então, observa o posicionamento do Maranhão nesse lance. Vamos lá, vamos fechar a tela. Então, observa aqui, ó. A bola já foi chutada. Você vê que o jogador do Bonifácio, o Igor Pará, já não está mais com a bola, ele já bateu, a bola já está na descendência. Dá uma olhada no posicionamento do Maranhão e o posicionamento da nossa zaga. Então foi uma falha tanto da dupla de zaga quanto do Maranhão. Essa é a minha opinião, ok? Bem, pessoal, aos 27, uma bola enfiada para o Cauã Luz. Esse jogador joga muito, hein? O Pedro Eide não corta e quase faz um pênalti no Bernardo, cara. Quase que ele faz um pênalti, porque do jeito que a bola foi enfiada pro Cauã Luz,
Ele jogou a bola pro Bernardo e quase ele comete esse pênalti. E ainda bem que o juiz não marcou nada, na minha opinião também não, senão o angolano lá tinha já resolvido mudar a cabeça do juiz, vamos dizer assim. Aos 30 minutos, numa sequência de troca de passes do José Bonifácio, que o Bonifácio ele troca muito passe, troca muito mais passe com o América, trabalha mais com a bola no chão do que o América ainda continua com lançamentos, com ligações diretas, com muito chutão pela frente, apesar de já ter dado uma ótima melhoria, principalmente no segundo tempo, quando entrou os novos contratados. Tá? A qualidade do passe de bola melhorou muito no segundo tempo e a gente teve chance de matar esse jogo. Então o Darson, ele finaliza perigosamente, a bola passa perto do canto direito do Maranhão. Olha, sinceramente, você vai no gol, o Maranhão não pegava não. Foi um chute muito, mas muito perigoso, uma grande chance de gol que eles perderam. O último lance para mim no primeiro tempo, representativo, foi aos 37, numa bola levantada pelo João Ataíde na área. O Wellington cabeceia perigosamente e a bola passa raspando a trave direita do Kaique. Nós poderíamos ter já virado o primeiro tempo com um placar na frente. Bom, eu andei fazendo umas anotações durante o jogo. As faltas cometidas pelo José Bonifácio foram 12 e as faltas cometidas pelo América 10, ou seja, 22 faltas é muita falta para 45 minutos. Apesar que estava gramado escorregadio, bola molhada, tempo frio, ventando. Então vamos ponderar também a situação. Escanteio para o Bonifácio. Teve 2, ele só teve escanteio aos 38 e aos 46, quase no fim do jogo. E o América teve um logo no início, naquelas 2 finalizações, um escanteio, e ficou por isso mesmo. Finalização do José Bonifácio no primeiro tempo foram 2, inclusive uma para o gol. E finalizações do América 4, com uma do gol, que foi uma finalização, apesar do gol ter sido feito contra, né, com as próprias redes lá do Bonifácio, mas é considerada finalização. De 4, o América finalizou 100% em uma, né, que é o gol que nós conseguimos. E eu volto já com a estatística do segundo tempo, ok? Bem, no segundo tempo, aos 40 segundos, o Lucas toca de calcanhar para o Negueba. Foi uma trama, para mim foi uma das melhores tramas aí do América. Teve 2, essa foi uma delas. O Lucas, ele toca de calcanhar para o Negueba, que volta para o Lucas, ele leva até a linha de fundo, ele cruza na área e o João Ataídes, cara do céu, ele poderia ter matado o jogo ali. Ele chuta de perna esquerda e erra o gol. Não sei porque ele não bateu de direita, talvez pelo posicionamento da bola, alguma coisa, pela distância. Ele bate de pé esquerdo e a bola passa triscando a trave por cima. Era uma bola que tinha que ir lá estufar a rede. A gente perdeu a grande oportunidade de sair já vencedor desse jogo, fazendo esse gol já aos 40 segundos do segundo tempo. Aos 55 minutos, ou seja, 10 minutos no tempo que a gente está acostumado, a primeira chegada do José Bonifácio no segundo tempo. A bola cruzada alta na área, Maranhão sai mal novamente e o Bernardo ganha de cabeça e quase finaliza para o gol. Ele subiu para disputar a bola com o Bernardo, se angolano, ele sobe muito. Cara. Ele conseguiu subir e disputar a bola na mão do Maranhão, que na minha opinião precisa melhorar esse fundamento do Maranhão. Cara. Ele teve 2 saídas, uma que é a do gol e essa daí que realmente deixa a gente preocupado com esse fundamento de bola alçada na área. E o goleiro saindo. Nos primeiros jogos eles saíam bem, enquanto a Cisense ele saiu em várias bolas altas de uma maneira bem eficaz. Nesse jogo ele pecou em 2 lances, e um deles nós tomamos gol. Aos 56 o Lucas cai e é substituído pelo Shinji. Aí que nós vamos ver o japonês jogar. E foi uma bela jornada do Shinji. Eu gostei muito do japonês que veio lá de Toledo, lá do Paraná. Inclusive eu fiz um vídeo exclusivo da chegada dele. Aos 62, esse mesmo Shinji, ele cai, né, ele sofre uma falta. E o Brito, número 5, já toma o cartão amarelo. Então ele já consegue pendurar um jogador que vinha batendo muito. Viu? O Brito bateu muito nesse jogo. E ele foi amarelado justamente pelo Shinji, né? Vamos chamar de Shinji. O japonês é complicado. Aos 72 minutos, levantamento de escanteio. O segundo do José Bonifácio no segundo tempo e o Caveirão ganha pelo alto, mas cabeceia para fora raspando a trave. Rapaz, se você pegar o Bernardo, você pegar o Diogo, você pega o Caveirão,
em bolas altas ali, eles ganharam quase todas, cara. Então, agora eu entendi por que o Bonifácio está numa performance muito boa nesse grupo número 1. Eles têm um poder ofensivo de bola alta muito grande. É um fundamento que o América precisa tomar cuidado quando recebemos, né, o José Bonifácio aqui em Rio Preto. Aos 78 minutos, para mim, foi o lance, foi a jogada do jogo. Para mim, foi a melhor trama. E isso daí nos dá muita esperança de que o América poderá jogar muita bola no segundo tempo, porque a participação dos novatos aqui foi grande. Aos 78, boa triangulação do América no ataque. O Singe recebe no meio, lança na direita para o Tosati, que tinha acabado de entrar, que enfia para o Gabriel. Olha a participação deles, que enfia para o Gabriel Vitor na direita, que cruza na área. O Everton, ele só ajeita a bola para o Tosati finalizar, mas a bola bate nas costas do zagueiro. Para mim, a melhor trama do América, perdemos um gol ali que poderia ter saído de uma forma maravilhosa, numa trama de bola no chão. É isso que nós queremos do América, bola no chão. E aqui a gente poderia ter matado o jogo. Mas foi uma bela trama. Infelizmente, a bola bateu nas costas lá e não entrou. Aos 83, Gabriel Vitor, outra grata surpresa, eu gostei muito dele. Ele entra pela esquerda, corta e bate de pé direito. E a zaga novamente corta. Só que nesse lance o América reclama de um pênalti. Mas dá para ver claramente que o lance bateu meio no peito e meio no antebraço aqui, que não chegou a ser. Inclusive ele estava com o braço para trás. Então não justifica aí o pedido de pênalti. Aos 85, um lance que me preocupa, né? Porque o Pedro Eide, que faz a dupla, está se dando muito bem com o Zé Luiz. Ele sente uma contusão e é obrigado a ser substituído, onde entra o Adal, que é outro reforço, né, que o América foi buscar. E esse Adal aí é o que estava no Monte Azul. Então é um jogador que pode ajudar e render muito. Mas eu fiquei preocupado com essa saída do Pedro Eide e não sei como está a situação dele. Se alguém souber, depois deixar nos comentários aqui, eu agradeço. O Ronaldo, que está sempre lá pegando informações do América, ele pode, né, inclusive, fazer um comentário aí. Aos 91, uma descida rápida pela direita com o Gabriel Vitor, que finaliza mascado. Mais uma vez, ele ganhou na corrida, entrou, eu falei, agora ele estufa ele. Mas ele bateu, finalizou mascado e o Kaique fez uma defesa fácil. E essa foi a quarta finalização sem sucesso que o América teve no segundo tempo. Quarta finalização. Aos 93, o lateral, o Dadson, ele é um jogador que ele veio lá do Castanhal. Inclusive quem trouxe ele foi o próprio treinador. Ele bate todos os laterais, ele cansou de bater lateral no alto, como se fosse um mini escanteio, né? O escanteral, né? Vamos dizer assim. E numa dessa ele levanta na área e vindo da esquerda o Everton corta de cabeça, mas na sequência a bola volta novamente para o Darcy, ele levanta essa bola, uma bola alta, e essa bola, ele vai para o João Paulo. O João Paulo é o zagueirão deles, o número 3. Ele chuta por cima e depois ele sai reclamando, batendo no braço, dizendo que a bola foi desviada no braço. Também um lance que não merece nem se ter reclamação, porque realmente a bola não bateu no braço. Mas foi um momento perigoso aos 93. Então a gente fica aqui pensando, né? Sempre no último lance do primeiro tempo, do segundo tempo, o América sofre uma pressão. Eu não sei se já é comodismo, mas isso já aconteceu com a Cisense, com o Tupã, aconteceu também em outras partidas. Finalizações perigosas no segundo tempo. Para o José Bonifácio foram 3, para o Rubro foram 4. Nós perdemos 4 oportunidades de vencer esse jogo. Falta cometidas pelo JB, né, para o José Bonifácio, foram 9, cometida pelo América 8. A gente, né, foi menos faltoso no segundo tempo, assim como o Bonifácio também foi. Escanteio para o José Bonifácio foram 4 e para o América nenhum. Não conseguimos um escanteio no segundo tempo. Bom, no total do jogo, finalizações. O JB, o José Bonifácio finalizou 5 e o América 8. Faltas cometidas, 21 pelo José Bonifácio e 18 pelo América. Foi um jogo bastante truncado, né? Mais pela chuva, né? Escanteio para o José Bonifácio foram 6 e para o América 1, que foi no primeiro tempo. Cartão amarelo, 4 para o José Bonifácio e 2 para o América. O América foi o Ed, que tomou logo no início do jogo, e depois o Chico, no segundo tempo. O árbitro dessa partida foi o Vinícius Nunes dos Santos, um piracicabano jovem, cara, um dos árbitros mais jovens que eu tenho visto ultimamente apitando o jogo. Ele tem 27 anos, inclusive fez em maio agora. Ele é formado
Em 2021, o curso de arbitragem, em 2023 ele fez uma especialização e é um profissional que ele é formado em educação física, então é um árbitro que promete muito. Não vi nenhuma falha gritante dele, as reclamações de pênalti, tanto do lado do José Bonifácio quanto do América, né, naquele lance que o Lucas foi puxado, eu não daria pênalti também. Ele, na minha opinião, ele teve um aproveitamento de 100%. Ok? Então, esse foi a estatística do primeiro e segundo tempo. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de tabela agora. O que está acontecendo? Na chave, dentro do grupo do América, é a chave 1, né, que é o grupo 1, vamos dizer assim, chave não, né, o grupo 1, nós temos o José Bonifácio com 11, nós temos o Tupã, olha bem, hein? Quem começou mal, tomando goleada em casa, do José Bonifácio, teve alguns jogos complicados para resultados, se eu não me engano, perderam do Assisense também, não estou lembrado aqui no momento, mas eles conseguiram já se recuperar, já estão com 9 pontos, já está em segundo lugar. O Assisense e o América estão com 8, mas o Assisense tem um saldo de gol positivo, nós não temos nada, nós estamos zerados em saldo de gol. Então, estamos aí amargando a quarta colocação. Se terminasse hoje, a gente estaria classificado, né? Mas a gente pode melhorar muito isso aí. O Santa Fé com 3 e o Rio Pretano, que na minha opinião, é os dois que vão cair fora na primeira fase, né? Bom, agora olhando também o lado da classificação geral. Eu coloco o Bonifácio do seguinte, aonde está a grande vantagem do Bonifácio? O Bonifácio, ele é um time que ele tem produzido muito fora de casa, cara. Muito mais que o América. Se você pegar o Bonifácio, ele tem 67% de aproveitamento em casa e fora 78%. Ou seja, ele conseguiu 67% dos pontos, ganho fora de casa e 78% fora de casa. Então ele está muito forte fora de casa. Então não vamos achar que no segundo tempo a gente vai ter moleza com o Bonifácio aqui, que pela estatística, né, não é bem dessa forma. O América é o contrário, né? 2 vitórias em casa, 100% de aproveitamento, mas nós temos 22%, um pouquinho mais de 22% fora de casa. Ou seja, uma derrota do Tupã, o empate com o próprio José Bonifácio e aquele empate contra o Rio Pretano, que até hoje está grudado aqui na garganta. E nesse jogo eu quero até dar uma dica aqui. Da forma como o torcedor do América foi tratado lá no Rio Pretão, né, com aquele pessoal, criança, mulher, naquele sol e falta de água, lá em Bonifácio, eu não estive presente, mas ouvi alguns comentários de que abriram até os portões para o pessoal não ficar no vento, não ficar na chuva, então abrigaram o torcedor. Então você vê que o nosso rival de Bonifácio tem muito mais educação e ética profissional do que nós vivimos lá no Rio Pretão. Fica aqui meu protesto, ok? Bem, na composição geral, eu até tenho uma planilha de Excel onde eu venho acompanhando isso, porque o Paulistão lá, a Federação Paulista de Futebol, ele está cometendo alguns equívocos aí, porque você vai conferir na súmula, não é? Às vezes não bate o número de pontos ou até de cartões. Então eu fiz uma planilha e estou acompanhando, fazendo na unha, isso aí trouxe aqui para vocês. Então, nós temos hoje em primeiro o Independente de Limeira com 15, em segundo o Itaquaquecetuba com 13, Matonense em terceiro com 12 e o Bonifácio hoje é o quarto com 11. Ele perde a posição, ele ganha, né, a posição do Mauá e do Flamengo, que também tem 11, em função de saldo de gol, né? O Bonifácio tem um saldo legal de gol aí deixa eu ver, o Bonifácio está com um saldo de gol de 7, continua mantendo esse saldo de gol de 7, sendo que os outros, um tem 5, o outro tem 3, se eu não me engano. Depois, aqui nós temos 1, 2, 3 com 9. Nós temos o Guarulhos, o Audax e o Tupã. O Tupã já aparece em nono, com 9 pontos, mas ele perde em saldo de gol para os concorrentes, que é o Guarulhos e o Audax. O Assisense está em décimo com 8 e o Mauaense também está com 8, mas pelo saldo de gol ele está em 11º e o América vem em seguida com 12. Então hoje nós estamos na 12ª posição com 8 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, se eu não me engano, a gente ia pegar o Mauá. O Mauá, a gente pegaria o time do Mauá. Então, é muito importante, cara, que a gente consiga fazer uma classificação melhor, para a gente não ficar pegando, que nem o Mauá hoje está em quinto, está com 11 pontos. Então, se a gente conseguir
fazer os pontos que nós precisamos dentro de casa, a gente vai pegar um time um pouquinho mais fácil. Lembrando o seguinte, no segundo turno a gente já abre fazendo um jogo fora lá contra o Assisense, que é um jogo duro, mas pelo que eu vi no segundo tempo com os novos contratados, a gente vai fazer frente tranquilamente com o Assisense e olha, na pior das hipóteses a gente vai voltar de lá com um empate, na minha opinião. Depois nós temos 3 jogos dentro de casa. Nós temos o mesmo José Bonifácio em casa, que vai ser o último jogo do segundo turno. Nós temos o Rio Pretano, que vai ser o primeiro time, né, a jogar em casa depois da Assisense. E depois a gente tem um jogo fora contra o Santa Fé. Então nós, com esses 3 jogos dentro de casa e 2 jogos fora, a gente tem uma grande chance de recuperar e se classificar melhor dentro do grupo, ok? Então, pessoal, fica aqui então os meus comentários, as minhas opiniões sobre o América, sobre esse jogo do América contra o José Bonifácio. Lembrando que eu conto com o seu like, eu conto com o seu compartilhamento, eu conto com a sua inscrição e espero contar com vocês no pré-jogo que nós iremos fazer contra o Assisense. De repente eu faça isso aí ao vivo e aqui fica o convite, se alguém quiser participar, é só comunicar lá no grupo do WhatsApp, dizer, olha, eu quero, e aí a gente entra em contato e a gente combina a forma de mandar o link e como nós faremos essa live ao vivo. Se ninguém quiser participar, eu vou ter que convidar alguém que gosta do América, mas que torce para outro time, né? Porque eu preciso de alguém junto comigo para a gente fazer uma live ao vivo, ok? Então, pessoal, um abraço a todos, beijo no coração, para cima deles, rubro.